Olá, bem-vindos. Compartilhar com vocês mais uma descoberta minha, né? Bem recente até, estou me adaptando ainda ao trabalho com ela. Quem acompanha os meus vídeos sobre orgonites sabe que constantemente eu expresso a minha preocupação em ter uma orgonite equilibrada, né? De ter uma orgonite funcionando, que realmente seja efetiva, que funcione corretamente. E para isso, a gente precisa de um equilíbrio entre a quantidade de metal, a quantidade de resina, certo? E uma pedra de quartzo que seja compatível com o tamanho da orgonite, né? Eu vejo às vezes que muitas pessoas pensam que é o quartzo que transmuta energia. Não é. Muitas pessoas pensam que é uma outra pedra que é colocada, ou é um símbolo que é colocado no orgonite que faz ele funcionar. Não é. O orgonite é um conjunto, é um grupo de 3 elementos. O metal repelindo energia e a resina orgânica atraindo. Então isso forma um fluxo. Um atrai, outro repele, um atrai, outro repele, e isso vai purificando a energia. Esse processo contínuo, incessante. O quartzo ele vai gerar uma eletricidadezinha estática ali que vai acelerar o processo. Tá? Então o quartzo é fundamental. Mas essa questão do equilíbrio do metal com a resina ele é um pouco complexo, porque você tem que pesar a resina, pesar o metal. Às vezes você coloca pouco metal e aí repele pouca energia, atrai muita energia, e assim vai, né? A orgonite não fica equilibrada. Então, quem faz um orgonite de uma maneira séria, de uma maneira bem dedicada, se preocupa com isso e busca alternativas, né? A gente tem a limalha de alumínio, que é razoavelmente fácil de conseguir, né? Tem muitas empresas aí que fazem calhas de alumínio, que fazem box para banheiro, janelas, portões. E a gente consegue aquele pozinho, aquela limalhazinha, a gente consegue, às vezes de brinde não precisa pagar nada, às vezes tem que pagar. Cobre, seja em fio rígido, para uma espiral ou para alguma coisa assim, ou fio flexível que você vai cortar, você também consegue aqui e ali. Né? O ferro na forma de pregos, a gente consegue também. Ou outras barrinhas, ou outro fio. Então fica às vezes um pouquinho complicado conseguir esse metal e colocar ele dentro da peça de uma maneira que se equilibre com a resina, né? Se você tem lá 300 ml de resina, você tem que ter quase 300 gramas de ferro ou de cobre, alguma coisa assim para equilibrar. Ou então você vai pelo volume, dá 300 ml, aí você junta 300 ml de pó de alumínio, de limalha de alumínio para contrabalançar. E esses dias, não foi por acaso, com certeza não foi por acaso, né? Eu fui comprar resina, e aqui na região onde eu compro resina tem muitas empresas. Ali eu consegui bastante alumínio já, tem umas 2 ali que trabalham com portões e algumas coisas assim, eu consegui bastante. E estava passando por ali, meio distraído, olhei para uma empresa assim e me chamou a atenção, né? Brilhou um pouquinho aquele nome, eu achei estranho. Fui adiante, não tinha muito trânsito, resolvi voltar e entrei. E aí era uma empresa que trabalha com a parte de jateamento de máquinas grandes, assim, máquinas para indústria, né? Eles usam a granalha de aço para jatear as peças e para tirar, seja tinta velha, seja imperfeições, né? Seja para limpar ele e depois eles pintam. E a granalha de aço é muito interessante. É o produto que eu tenho para apresentar para vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar ali na bancada. A granalha de aço são pequenas pedrinhas, né? O nome granalha é esquisito, deve vir de grânulo grande. Deve ser alguma coisa assim. A granalha de aço ela é muito interessante. O aço é uma mistura de ferro e de cobre. Então a gente tem a condutividade do cobre, que é excelente. E tem o ferro, que tem o peso, que tem a massa. E ela vem de uma forma tal que você consegue peneirar e consegue um pó bem fininho.
ou pode ficar na peneira com os grânulos bem grandes mesmo. Então dá uma certa liberdade na montagem da sua orgonite, né, em criar um efeito interessante. Mas principalmente o peso da granalha é muito interessante, porque uma pequena porção ela praticamente corresponde a todo o peso da orgonite, todo o peso de resina. Então ela resolve com bastante facilidade essa questão de equilíbrio metal-resina, inorgânico e orgânico. Eu não sei a facilidade com que vocês terão para obter a granalha. Vocês vão ter que procurar essas empresas que fazem jateamento em peças, em máquinas para pintura, ou que fazem pintura de automóveis também, às vezes é utilizado, e vão procurar a granalha. A granalha substitui a areia no jateamento, porque a reutilização da granalha é muito grande. Calcula-se em torno de 300 vezes a reutilização dela, enquanto que o jateamento com areia, ele 5 vezes, 6 vezes já não adianta mais. Eu ganhei de presente, né? Ganhei de presente. Cheguei lá, conversei, acho que o dono estava de bom humor, me deu um saco de, lá deve ter o que, uns 15 quilos, bastante coisa. E tudo que ele juntou num cantinho assim de sobra, realmente sobra, né? Ele tinha uma câmera onde ele fazia um jateamento, e no cantinho assim estava escapando, ele foi lá, juntou para mim e me deu. Se eu quiser comprar mais, provavelmente ele vai cobrar alguma coisinha, mas não deve ser tão caro assim. Então, vamos ver a granalha? Legal, pessoal. Então aqui nós temos a granalha. Vocês podem observar. São realmente grânulozinhos, né? Aqui eu tenho ela maiores, ó, eu passei pela peneira, né? Separei. Essa aqui foi apenas uma peneirada, e dá para depois peneirar um pouquinho mais para tirar um pó um pouquinho mais fino. E aqui, vamos separar aqui. Aqui tem um pote de resina que eu uso, um copinho de 300 ml. Essa marquinha ali corresponde à metade da pirâmide, né? Tanto a metade de cima quanto a metade de baixo. Então eu uso 2 vezes essa medida aqui para fazer uma pirâmide. E aqui eu tenho um pote de granalha que eu levei para pesar. Ele ficou quase, né? Quase ali, um pouquinho mais. Essa porção tem 562 gramas. 562 gramas. É muito pesado isso aqui. Certo? Aqui dá em torno de uns 200 ml, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso aqui dá 562 gramas. É muito pesada a granalha. Então não se utilizaria, né? Se você colocar uma espiral, se você colocar um fio de cobre para amarrar o quartzo, você não vai precisar colocar tanta granalha assim. Isso aqui é um exagero. Provavelmente a metade disso aqui, 1/3 disso aqui, 2/3 na verdade, já seriam suficientes, tá? Para dar um peso na peça considerável, para você ter a massa necessária de metal para equilibrar a resina que está sendo usada. O trabalho de peneirar tem que ter, né? Sempre vem uma sujeirinha, sempre vem alguma coisa. Se você quiser um pouco mais fino, para um objeto um pouquinho mais cuidadoso, também você vai ter que ter algum cuidado, né? Aqui nós temos algumas peças que eu já estou fazendo com a granalha. Ela fica com uma aparência meio dourada, né? Aquele pozinho ali, ó, porque ela realmente cai na resina e ela vai para o fundo da resina, tá? Ela não fica na superfície. Esse aqui não dá para ver porque ele ficou muito escuro, mas tem os pontinhos ali. Ficaram peças bem mais pesadas.
E nessa medalhinha que eu fiz aqui também dá para observar ela. Ó. Ela se concentrou ali no fundo. Toda essa região aqui é a granalha. Então, as peças ficam mais equilibradas, né? Ficam mais densas, com mais massa. E quanto mais massa tiver, maior a capacidade de transmutar a energia. Tá? Além da orgonite ficar equilibrada, ela tem uma capacidade maior de transmutar a energia. Aqui tem uma referência, né? Uma quantidade de alumínio. A última vez que eu pesei isso aqui tinha 60 gramas, nem isso, 50 e poucas gramas, um pote cheio desses aqui. É um pote menor, mas tem bastante limalha, que também já foi bem peneirado, já uma limalhazinha fininha. Então, pessoal, está apresentado para vocês uma excelente solução para ser usado nas orgonites, tá? A granalha de aço, né? Com uma peneira você pode conseguir ela de vários tamanhos, tá? Desde um pó bem fininho até vários tamanhos de pó, e você vai ter aí só um trabalhinho de adaptar isso, como colocar isso nas suas peças, né? Tem que misturar com um pouco de cuidado, porque ela vai para o fundo mesmo, ela é muito pesada, então a resina fica em cima e ela fica embaixo. Na hora de misturar, tem que dar um jeitinho, tem que ser um pouco criativo para conseguir fazer esse uso correto dela. Mas tenho ficado bem satisfeito e bem mais tranquilo com relação às minhas orgonites terem esse equilíbrio cada vez melhor, né, entre o metal e a resina. Legal? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Até a próxima.